nome é Eduardo Barbosa, eu sou formado em letras pela Universidade de Sorocaba. Eu sou da região de Sorocaba, sou de Votorantim. Atualmente moro em Campinas. Sou professor de literatura, redação, gramática às vezes, e de escrita criativa. Quero agradecer à Prefeitura de Guaratinguetá, à Secretaria da Cultura e todas as pessoas envolvidas nessa belíssima FLIG, Festa Literária de Guaratinguetá. E é um prazer para mim participar dessa festa. Aliás, né, que bom participar de uma festa que envolve literatura. A gente sabe aí da importância da cultura, da importância da arte, de toda a arte, da importância da literatura nas nossas vidas, né? A importância dela, da literatura para uma nação, para as comunidades, para as pessoas e da literatura para a gente mesmo, né? Esse tema da conexão, a gente fala muito dessa questão da conexão hoje, o mundo está conectado, mas também a literatura faz com que a gente se conecte com a gente mesmo, né? Ela permite todos esses tipos de conexão, a conexão com a gente, a própria conexão, a conexão com o nosso entorno, a conexão com o outro, muitos tipos de conexão a literatura nos permite. E o que nós vamos fazer aqui hoje, né? Meu trabalho aqui hoje é um trabalho envolvendo a escrita criativa, e a escrita criativa e os sentidos, e os cinco sentidos mesmo, né? É, isso fala muito a respeito dessa conexão. Completando aqui um pouquinho a minha apresentação, além dessas aulas, eu também, no ano passado, tive a oportunidade, algo que me deixou muito feliz, de ser o organizador de um livro, Crônicas da Quarentena. É uma antologia de crônicas. O livro nasceu de aulas, né, de uma aula de escrita criativa, de algumas aulas que eu dei de escrita, relacionadas à crônica, e os participantes, alguns participantes, entraram nessa antologia, né? Nós conversamos ali, teve um pessoal que estava muito interessado nisso, e nós publicamos o livro. Então, sou organizador, tenho ali algumas crônicas minhas também, e atualmente escrevo no meu blog, que é o compotadeletras.com, e lá no blog tem textos meus, crônicas e também textos de escrita criativa mesmo, relacionados à escrita criativa, exercícios ali de escrita criativa. Então vamos lá, né, para nossa aula aqui online de escrita criativa. Para começar, um assunto muito importante quando a gente fala de escrita é a questão do bloqueio. O que é o bloqueio? Muitas vezes nós temos a vontade de escrever, é uma vontade que a gente tem, que está lá dentro da gente, mas a gente não consegue. A gente não consegue escrever. A gente chama isso de bloqueio, né? Bloqueio, um bloqueio criativo, enfim. Isso serve também para outras formas de expressão, né? Para outras formas artísticas. Já pintei, mas não estou conseguindo pintar mais. Já dancei, mas não consigo dançar mais. Enfim, né? Mas nós vamos falar aqui da escrita, a parte que, né, que me cabe. Então, quando a gente fala de escrita, quando a gente fala desses bloqueios, a gente tem que pensar, olhar para a gente, e aí o assunto, né, o tema da conexão, olhar para a gente e pensar: por que é que eu não consigo mais? Por que é que eu não consigo escrever? Por que é que eu não consigo me expressar? O que acontece? Então, esse olhar para a gente, né, esse olhar para si, é muito importante, tentar entender por que será que eu estou bloqueado. Será que eu estou bloqueado porque eu exijo muito de mim?
que será que eu exijo? Por que será que eu exijo muito de mim? Será que eu exijo muito de mim porque em algum momento da minha vida, lá no passado, quando eu tentava me expressar, eu era muito criticado, alguém falava que eu não tinha nascido para aquilo, ou que não ficou bom, ou que eu tinha que sempre melhorar, 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 e eu acabei achando aquilo muito difícil e parei de fazer? Ou alguém me falou, não, isso aí não vai dar dinheiro, isso daí não vai dar nada, você vai estudar uma outra coisa, você vai fazer outra coisa na sua vida. E eu fui fazer outra coisa na minha vida e deixei totalmente isso de lado. Então, ter esse olhar, pensar o que é que está me bloqueando, o que é que está me impedindo de escrever, é muito importante. Porque às vezes a gente acha que, nossa, não posso escrever, nunca tenho ideias, é, mas não é isso. É uma questão mesmo de bloqueio. Tem alguma coisa lá que te impede de escrever, né? Então, pensar nisso é um trabalho que envolve aí o autoconhecimento, né? Pensar nisso é um passo importante. E é o que eu sempre falo nas minhas aulas de escrita criativa, né? Claro que existe uma preocupação com aprimorar, com fazer bem feito. Claro que existe essa preocupação. Claro que a gente pode melhorar sempre. Mas antes a gente tem que colocar para fora. A gente tem que escrever. Então, tem um livro, e vocês podem anotar aí, de escrita criativa, um livro de escrita que fala sobre escrita e desbloqueio, chamado O Caminho do Artista, O Caminho do Artista, da Julia Cameron, onde a Julia pede para que a gente tenha menos autocrítica e mais páginas. Então, para um pouquinho com toda essa autocrítica e escreve. Ah, mas e se eu escrever uma bobagem? Escreve a bobagem. A bobagem precisa sair. Se você ficar esperando muito alguma coisa, o que é que vai sair? Escreva a bobagem. Por que é que a gente não pode escrever uma bobagem? O que é que me impede de escrever uma bobagem? Nem que seja para escrever para mim, nem que seja para escrever para deixar guardadinho, depois eu vou aprimorando, né? E vou me aperfeiçoando, porque às vezes a gente chega num ponto que a gente não escreve nem coisas que ficariam ali guardadas. Então tem que ter um começo. Essa ideia tem que se transformar em palavras. Essa ideia tem que ir para a folha, para o papel ou para o aplicativo, né? Para o programa, se você digita o seu texto. Tem gente que gosta de escrever e é legal também você pensar como você prefere escrever. Eu conheço pessoas que gostam de usar a máquina de escrever até hoje. Tem gente que gosta de escrever no caderno. Tem gente que gosta de digitar direto no computador, no notebook, né? Então, assim, também isso é importante, né? E escreva sem se cobrar muito. O primeiro passo para quem quer escrever é escrever. Esse é o primeiro passo. Não tem que ficar preparando um terreno para sua primeira frase. Escreva. E aí o aprimoramento vem com o tempo, né? É, eu vou passar alguns exercícios, então vocês aí anotem, né? Quem está me assistindo, por favor, anote ou digite e depois faz esses exercícios. Mas um exercício que eu acho bem interessante, nem estou entrando nos sentidos ainda, eu já vou entrar nos sentidos, mas um exercício que eu acho muito interessante é você fazer uma lista. Estou falando até um pouquinho pausadamente aqui para vocês irem anotando, tá? Para você anotar. Você faz uma lista com as pessoas que no decorrer da tua vida ou atualmente te encorajaram ou te encorajam em relação à sua criatividade, nos projetos que você desenvolveu ou quis desenvolver, enfim. Faz uma lista aí dos encorajadores da sua vida. Aí eu espero que seja. Não importa, na verdade, se é uma lista grande, se não é uma lista grande, mas é sempre bom a gente estar perto das pessoas que nos encorajam. É sempre muito bom.
né? Nós sabemos disso, é sempre muito bom. Então, feita essa lista, escolhe uma pessoa para começar, mas depois você pode estender para a lista toda. Escolhe uma pessoa e escreve uma carta para essa pessoa, agradecendo pelo encorajamento que ela te deu ou que ela te dá. Então, quando você escrever essa carta, que você pode escrever e deixar na sua gaveta, que você pode escrever e deixar no seu computador, mas você pode escrever e enviar para essa pessoa. Não importa se você vai enviar por aplicativo, se você vai enviar por e-mail, ou se você quer recuperar essa ideia de carta e ir até o correio e enviar para a pessoa, né? Não importa. Você pode fazer isso também, que é uma brincadeira interessante e recupera um hábito antigo. Mas você escreve essa carta e se você enviar ou não para a pessoa, não importa, mas eu acho que é legal enviar. E quando você escrever, você vai ver que tem gente que te encoraja, então é legal também estar perto das pessoas que nos encorajam, isso é muito bom. E na carta, como você está agradecendo alguém que te incentiva, você vai ver também as suas potencialidades. Você vai ver os seus projetos, você vai ver os momentos em que você é uma pessoa criativa ou é uma pessoa que quer criar alguma coisa. Você está agradecendo o outro, mas você também está se vendo. Então, esse seria o meu primeiro exercício de escrita criativa. É um exercício bem gostoso de fazer. Eu já passei esse exercício para alunos e alunas e fizeram e me falaram como foi fazer isso. Mas embora ainda não seja um exercício relacionado aos sentidos, que é a proposta da nossa oficina aqui, vamos chamá-lo de aquecimento. É um aquecimento. A gente está se aquecendo, tá? Mas se você também quiser fazer numa outra ordem, fazer primeiro os exercícios dos sentidos e depois partir para a carta, fique à vontade, mas deixa anotadinho aí esse exercício. Esse é um exercício precioso e que vale muito a pena fazer, tá bom? Então é isso. Aquecidos, pelo menos aqui, espero que você tenha anotado aí esse exercício. Vamos começar com a nossa. Não, a nossa oficina já começou, né? Vamos falar do tema aqui da nossa oficina, que é a literatura e os sentidos. E nós estamos falando dos sentidos dos 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Esses 5 sentidos. Primeiro vamos pensar o seguinte, eu valorizo muito a importância da leitura para quem quer escrever ou gosta de escrever. Não a leitura no sentido de quero escrever igual esse escritor. Nossa, tô lendo porque eu quero escrever igual ele. Tô lendo porque eu tenho que ter o estilo dele. A gente tem que ter o nosso estilo. A gente tem que ter o nosso estilo. A literatura, a escrita, ela é uma expressão pessoal. Clarice se expressava. Machado se expressava. O texto é daquele jeito, porque Clarice ela era Clarice, Machado era Machado. Eu sou eu e você é você. Então, cada um de nós se expressa de uma forma. Então, a nossa literatura estará relacionada com as nossas vivências, com a nossa forma de ver o mundo, com vários aspectos particulares. Né? Com vários aspectos particulares. Só que ler é importante porque a gente vai entendendo os mecanismos, né? Se a gente for pensar em narrativa, o que eu estou falando aqui é muito pensando em narrativa, né? Porque a gente pode pensar na literatura poesia, na literatura teatro, mas eu estou falando aqui da literatura em prosa, né? O que eu estou falando, os exemplos que eu vou trazer para vocês, eu vou ler alguma poesia, mas os exemplos são principalmente exemplos em prosa, né? Então, quando a gente lê um conto, um bom conto, né? Quando a gente lê um Júlio Cortázar, a gente vê ali os mecanismos da narrativa de um conto, né? Vai ler ali A Casa Tomada, As Babas do Diabo.
Então a gente vê as armas secretas, né? Uma aula. A gente consegue tirar uma aula dali. Então, quando a gente lê, eu sempre falo para os meus alunos, e eu uso isso para mim, porque eu também sou uma pessoa que escreve. Então, é, observe, observe como é que o escritor constrói a frase. Olha para as preocupações do escritor. Olha essa palavra. Olha essa outra palavra, olha a escolha. Por que será que ele escolheu essa? Por que será que ele escolheu aquela? Então, quando a gente repara, a gente chama isso de uma leitura atenta, né? Quando a gente faz uma leitura atenta, a gente pode aprimorar a nossa escrita, não no sentido de copiar aquele escritor, mas perceber preocupações dele ali e saber que quando eu vou escrever, a palavra é minha matéria-prima, então eu tenho que manipulá-la muito bem. Como se eu fosse fazer, eu sempre dou o exemplo, porque na minha vida eu fui confeiteiro por algum tempo, como se eu fosse fazer um bolo, né? Quando eu vou fazer um bolo, eu não tenho que ter um cuidado com a matéria-prima, um cuidado com a escolha dos ingredientes, depois as combinações, e depois, né? Depois eu vou bater, aí eu tenho que ter ali uma delicadeza para mexer, mas tem hora que tem que botar na batedeira e mexer rápido. É, aí eu vou assar, depois eu vou decorar, depois eu vou finalizar. Então, quando eu estou escrevendo um texto, eu também tenho que ter esses cuidados. Então, olhar para os grandes escritores, olhar ali a forma como eles escrevem, pode nos ajudar bastante, tá? Então, fazer esse trabalho nos ajuda muito. E como nós estamos falando aqui, como eu estou falando aqui dos sentidos na literatura, tem algumas coisas interessantes, como os escritores trabalham com os sentidos, e com todos os sentidos, né? Às vezes a gente fica muito preso quando escreve ao sentido da visão, né? Porque você quer descrever tudo, você quer descrever alguma coisa, você fala o tamanho, você fala a cor, você fala o formato, enfim. Mas na verdade eu posso, no meu texto, descrevendo, por exemplo, descrevendo uma coisa, eu posso descrever utilizando todos os sentidos. Eu posso descrever um objeto onde eu descreva ele, onde nessa descrição todos os sentidos apareçam, né? E não só na descrição de alguma coisa, mas os sentidos, de uma forma geral, podem ir aparecendo ali na narrativa. E quando a gente está lendo, isso nos afeta. Vou dar um exemplo muito prático que aconteceu essa semana. Eu vou dar uma aula de Cecília Meirelles. Eu estava lendo os poemas que Cecília escreveu na Índia. E aí eu fui fazer esses dias um bolo, que era um bolo que eu já fiz 500 vezes na minha vida. Não sei se literalmente 500, mas assim, seguramente mais de 100. E aí, mais de 100? Não sei, mas não importa. Mas já fiz muitas vezes. É, E aí esse bolo era um bolo de fubá, com goiabada e tudo mais. E eu falei assim, nossa, vontade de pôr uma canela nesse bolo. E tava frio. E eu costumo colocar canela quando tá frio. Eu costumo colocar canela em alguma coisa. Aí eu coloquei canela. Mas a hora que eu coloquei canela, eu me questionei. Eu falei, será que é por causa do frio? Ou será que é o que eu tô lendo de Cecília? Né? Porque ela vai trazendo elementos ali da Índia, a poesia, ela vai trazendo elementos da Índia, e aí vem aquela coisa da especiaria, e daí a gente faz as relações, estabelece as relações, e eu sinceramente acho que isso interferiu. Não é a primeira vez que isso acontece pensando em alimentação, pensando em comida. Quando eu li a Laura Esquivel, Como Água para Chocolate, há muitos anos, acho que eu li esse livro faz quase 20 anos. Eu lembro que ela colocava as receitas, né, entre as narrativas, entre os capítulos, no começo dos capítulos apareciam as receitas. E assim, aquilo, né, mexia muito comigo, porque alguns ingredientes nem eram fáceis de comprar aqui ou de encontrar, enfim, mas aquilo mexia bastante comigo. Até que um dia eu falei assim, não, preciso fazer um bolo, era um bolo Chabela, se eu não me engano, eu preciso fazer o bolo desse livro, que era um bolo com doce de leite fondant, isso eu lembro bem. E aí eu fui lá e fiz o bolo do livro da Laura, né? Porque aquilo
aguçou o meu paladar, né? Oi, preciso provar, olha, preciso provar isso daqui, preciso fazer isso daqui. Eu estava lendo esses dias, eu deixei alguns livros separados aqui, mas eu estava lendo esses dias. Esse não foi tão. Perto do livro da Laura foi mais ou menos esses dias. É um livro Assando Bolos em Kigali, da Gayle Parkin. E a história se passa em Kigali, que é a capital da Ruanda, e a protagonista ela faz bolos. Eu falo bastante de comida, né, nas aulas de escrita, isso é muito comum. E ela faz bolo. Então, o livro, uma das características do livro é que alguém sempre vai encomendar um bolo dela, e aí começa uma conversa ali, então a história vai muito em torno disso, desses diálogos, dessas conversas enquanto se encomenda um bolo, né? E aí eu peguei até um trechinho aqui, tem em um momento é uma embaixatriz que vai fazer a encomenda, vai até a casa dela, é Angel, o nome da protagonista, e a Angel fala para a embaixatriz: Obrigada, senhora embaixatriz. Agora, eu poderia pedir que a senhora preenchesse um pedido enquanto eu ponho leite no fogão para outra xícara de chá? E aí eu tomei chá com leite, que não é um hábito brasileiro, né? Não que eu saiba. Eu sempre tomei, nunca tomei chá com leite. Tomei até uma certa época, mas fazia tempo que eu não tomava, né? E aí eu fiquei a leitura do livro todo. Não era nem calor, eu li esse livro, acho que foi em novembro do ano passado. Eu fiquei a leitura do livro todo e depois de um tempo, e de vez em quando ainda, tomando chá com leite, né? Então, prestem atenção, exercício, acho que dois, né? Um foi da carta. Então, próximo exercício. Prestem atenção nas leituras, como que os sentidos aparecem. Prestem atenção. Porque aqui é assim, né? Olha, quando eu paro para pensar, eu falo, opa, tô tomando chá porque é isso, e isso mexeu comigo. Isso me provocou uma vontade, né? Então prestem atenção nos sentidos de uma forma geral, não só para a comida, embora seja uma delícia, né, a parte da comida. Mas para os sentidos de uma forma geral, eu acho que é bem interessante que vocês prestem atenção. Vou pegar um outro livro aqui, que é um livro muito importante, No Caminho de Swan, do Marcel Proust, né? Um livro importantíssimo, faz parte ali do Em Busca do Tempo Perdido, é o primeiro volume. Essa tradução que eu tenho aqui é do Mário Quintana, é do Mário... É do Mário Quintana e... Tá até marcado aqui, né? Tem um momento muito importante que é a famosa cena, né? A famosa passagem das Madeleines, né? Da Madeleine. Então, o que que acontece? Não sei se vocês lembram o que que é esse docinho, a Madeleine, mas é esse daqui que eu tenho. Ops, deixa eu mostrar aqui. Aqui. Parece uma conchinha, né? Então, assim, tem um momento muito importante do Em Busca do Tempo Perdido, em que o personagem, ele prova, né? Ele come uma Madeleine e toda uma lembrança, demora um pouquinho, mas toda uma lembrança surge a partir disso. Então ele prova ali e fica, mas o que será que é? Tem alguma sensação aqui. Alguma sensação aqui, o que será que é? E aí essa lembrança surge. Então eu vou ler aqui essa passagem é magnífica. Eu vou ler só um trechinho. Ela é relativamente grande, mas vou ler um trechinho de quando a lembrança vem, tá bom? E de súbito a lembrança me apareceu. Aquele gosto era o do pedaço de Madalena que nos domingos de manhã em Combray, pois nos domingos eu não saía antes da hora da missa, minha tia Leôncia me oferecia, depois de o ter mergulhado no seu chá da Índia ou de tilha, quando ia cumprimentá-la em seu quarto. O simples fato de ver a Madalena
não me havia evocado coisa alguma antes de que a provasse. Talvez porque, como depois tinha visto muitas, sem as comer, nas confeitarias, a sua imagem deixara aqueles dias de Combray para se ligar a outros mais recentes. Talvez porque daquelas lembranças abandonadas por tanto tempo fora da memória, nada sobrevivia, tudo se desagregara. As formas, e também a daquela conchinha de pastelaria tão generosamente sensual, sob a plissagem severa e devota, se haviam anulado ou então, adormecidas, tenham perdido a força de expansão que lhes permitiria alcançarem a consciência. Mas quando mais nada subsistisse de um passado remoto, após a morte das criaturas e a destruição das coisas, sozinhos, mais frágeis, porém mais vivos, mais imateriais, mais persistentes, mais fiéis, o odor e o sabor permanecem ainda por muito tempo, como almas, lembrando, aguardando, esperando sobre as ruínas de tudo o mais e suportando, sem ceder, em uma gotícula impalpável, o edifício imenso da recordação. O odor e o sabor. Olha a importância dos sentidos nessa passagem monumental da literatura, o odor e o sabor. E aí eu proponho um exercício para vocês. Todos nós temos a nossa Madeleine. Todos nós temos um sabor, um odor, um sabor. Vamos pensar em sabor. Vamos pensar em sabor para esse exercício. É, todos nós temos um sabor que tem esse poder. Quando você come aquilo, você lembra de toda uma cena. Então, o próximo exercício é escreva aí sobre a sua Madeleine. Escreva um pequeno textinho sobre a sensação que você tem quando você come um alimento que te desperte uma lembrança tão importante. Que lembrança que é essa? Para onde que esse sabor te leva? E pensando que é um alimento, o odor pode entrar também sem problema nenhum, né? Estão muito relacionados ali. Então esse é um exercício bem legal de fazer. E assim, se você quiser estender esse exercício, coma esse alimento e escreva logo em seguida. É um alimento que você pode fazer, que você pode fazer? Faça. É um alimento que você pode comprar em algum lugar, pode não ser da pessoa que fazia, mas você pode comprar? Compra. Ah, você tem contato com a pessoa que fazia e ela pode fazer? Faz o pedido para ela. Prova, sente, presta atenção e escreve. O que que desperta? O que que te traz? Olha que relação íntima com o sentido que você vai ter, né, quando você agir dessa forma. Pode dar um texto muito bom. Eu acho que você tem que fazer, tá? Não sei que número de exercício que é, porque eu gosto de ficar passando, vou passando um monte de exercício, né? E aí tem uma hora que eu já não sei mais o número. Eu trouxe aqui um outro exemplo dos sentidos na literatura, que é do James Joyce, do livro Ulisses. E tem um momento onde ele fala do Leopold Bloom, né, que é o protagonista da obra. Ele vai falar um pouquinho dos hábitos alimentares do Leopold Bloom. Eu não vou ficar só na comida, tá, gente? Daqui a pouco eu saio da comida, mas é bem interessante aqui, vou trazer para vocês. O senhor Leopold Bloom comia com prazer os órgãos internos de aves e de outros animais. Ele gostava de uma sopa grossa de miúdos de aves, moela com nozes, um coração recheado assado, fatias de fígado fritas à milanesa, ovas de bacalhau tostadas. Mais do que tudo, ele gostava de rins de carneiro grelhados que davam ao seu paladar
um sabor refinado de urina ligeiramente perfumada. Rins estavam em sua cabeça, enquanto ele se movia mansamente pela cozinha, arrumando as coisas dela na bandeja corcovada. Havia na cozinha uma luz e um ar gélidos, mas lá fora se estendia em toda parte uma suave manhã de verão. Fazia com que ele se sentisse um tanto faminto. Assim, é muito interessante essa passagem, tem toda essa questão do paladar, mas também tem outra questão, né? Havia na cozinha uma luz e um ar gélidos, né? Luz, visão, né? O ar gélido, vamos pensar no tato, né? Porque você sente a luz, você vê ou não vê, né? E o ar gélido, então você sente. Então havia uma luz e um ar gélidos. E aqui é interessante porque o gélido também vai para a luz, né? Então, um sentido do tato, ele atribui para a visão, no caso. E a gente chama isso na literatura de sinestesia. Essa mescla, né? Visão com uma qualidade, vamos dizer assim, com uma qualidade, com um adjetivo do tato. Então tem uma mescla, né? A gente chama de sinestesia, que é um recurso bem interessante para a gente usar aí nos nossos textos, enfim, né? O ar gélido, mas lá fora se estendia em toda parte uma suave manhã de verão. Então aqui trabalha também com outros sentidos, não só o paladar, né? Mas trabalha com outros sentidos e também faz aí a mescla, a sinestesia, que é um recurso bem interessante aí para a gente pensar. É, eu li o Olho Mais Azul, da Toni Morrison, e tem uma parte também bem legal em que ela fala dos sentidos. Tá aqui, vou ler o trecho para. Vou ler o trecho. Quero sentar no banquinho da cozinha da vovó, com o colo cheio de lilazes e ouvir o vovô tocar o violino dele só para mim. A pouca altura do banco feito para mim, a segurança e o calor da cozinha da vovó, o aroma dos lilazes, o som da música e como seria bom envolver todos os meus sentidos, o gosto de um pêssego, talvez depois. Magnífico, magnífico, né? Porque declaradamente ela fala: eu quero 5 sentidos aqui. A pouca altura do banco, né? Então ela vê ali, né? Visão, o calor da cozinha, tato, o aroma dos lilazes, o olfato, o som da música, a audição e o gosto do pêssego, o paladar. É magnífico, é muito bonito mesmo, né? É, é tradução de Manuel Paulo Ferreira, esse trecho que eu li aqui para vocês. Ainda mais um trechinho que eu queria ler. Você está vendo, né? Eu tô num lance de leitura atenta. Eu passei uns exercícios aí de escrita criativa, mas a gente está pensando bastante nessa questão de ler, né? E a importância da leitura para a escrita. De Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, né, um livro contemporâneo, lançado há pouquíssimo tempo, e tem um elemento no Torto Arado muito importante, que é a faca. E eu vou ler um trechinho aqui que eu acho muito interessante a respeito da faca, mas eu vou ler bem pouquinho, para não dar spoiler. Naquele dia, escutamos a voz de Dona Ana se afastar no espaço do quintal, em meio ao carcarejo e aos cantos. Perdão, gente, perdão, me desculpem. Naquele dia, escutamos a voz de Dona Ana se afastar no espaço do quintal, em meio ao cacarejo e aos cantos das aves. Era como se as rezas e sentenças que proferia e que muitas vezes não faziam sentido para nós estivessem sendo carregadas para longe,
carregadas pelo sopro de nossas respirações, ansiosas pela transgressão que estávamos prestes a cometer. Pelonísia se enfiou debaixo da cama e puxou a mala. O couro de caititu que cobria as imperfeições do chão de terra se encolheu sob seu corpo. Abri a mala sozinha, sob nossos olhos luminosos. Levantei algumas peças de roupa antigas, surradas, e de outras que ainda guardavam as cores vivas que a luz do dia seco irradiava, luz que nunca soube descrever de forma exata. E no meio das roupas mal dobradas e arrumadas, havia um tecido sujo, envolto no objeto que nos chamou a atenção, como se fosse a joia preciosa que nossa avó guardava com todo o seu segredo. Fui eu quem desatou o nó, atenta à voz de Dona Ana que ainda estava distante. Vi os olhos de Belonísia cintilarem com o brilho do que descobríamos, como se fosse um presente novo, forjado de um metal recém-tirado da terra. Levantei a faca, que não era grande nem pequena, diante dos nossos olhos, e minha irmã pediu para pegar. Não deixei. Eu veria primeiro. Cheirei, e não tinha o odor rançoso dos guardados de minha avó. Não tinha manchas nem arranhões. Minha reação, naquele pequeno intervalo de tempo, era explorar ao máximo o segredo e não deixar passar a oportunidade de descobrir a serventia da coisa que resplandecia em minhas mãos. Vi parte de meu rosto refletido como num espelho, assim como vi o rosto de minha irmã, mais distante. Belonísia tirou a faca de minha mão e eu recuei. Me deixa pegar, Bibiana, espere! Foi quando coloquei o metal na boca. Tamanha era a vontade de sentir seu gosto. Paro por aqui, mas olha só, um objeto, né, que a princípio a gente não pensa que a gente vai, né, pôr na boca esse tipo de objeto. Mas olha a exploração desse objeto, né? A boca, sentir o gosto, paladar, né? E antes elas olham, né? A narradora aqui fala do tamanho da faca, do cheiro da faca. Então, olha só o trabalho com os sentidos diante desse objeto. E como isso deixa a passagem vívida. Então, esses exemplos nos passam muitas lições, né? Nós podemos também fazer isso. Nós podemos também escrever explorando os sentidos. E quando a gente faz isso, a gente deixa mais vívida a nossa narrativa, deixa mais vívido o nosso texto. Só que o que é muito importante é que a gente também traga isso para a prática, né? Escrever com os sentidos também pede que a gente esteja atento aos sentidos. A gente está olhando para as coisas. Aquela praça que tem aquela árvore maravilhosa. Eu olho para aquela árvore. Tá florida, não tá? Como é que tá? E os sons? Eu ouço sons, eu paro uma hora e fico ouvindo mesmo sons, sabe aquele horário, sei lá, à tarde, um horário que os pássaros cantam, enfim. Eu paro ali e fico ouvindo. Um dia que chove, eu paro um pouquinho tudo e fico ouvindo o barulho da chuva. Prestando atenção de verdade, ouvindo de verdade, prestando atenção de verdade. Eu estou encostando nas coisas. Quando eu encosto, eu sinto a textura. Eu curto ali a maciez de algo. E o cheiro. Quando eu faço meu cafezinho, eu não tenho garrafa térmica. Eu só tomo café quando eu faço na hora.
A hora que eu coloco ali, eu coloco direto na minha xícara, né? Que não é uma xícara de café, é uma xícara imensa. Eu sinto aquele cheiro, eu aproveito, tô sentindo o cheiro do meu café. E o gosto. A vida é tão corrida que às vezes a gente nem sente o gosto do que a gente come. Nem sente. Será que tem hora que eu paro, pego, vamos pensar assim, num chocolate, minha fruta favorita, goiaba. Mordo e sinto o gosto, o sabor, de verdade, sem engolir, sem devorar. Então, esse é um exercício. Esse é um exercício. Faz isso. Procura sentir, procura sentir. Pega um tempinho e pode ser depois que você terminar de me ouvir aqui, que daqui a pouco eu termino, explora a sua casa. Explora a sua casa com os sentidos. Olha para alguma coisa que de repente você não olha há muito tempo. Abre a janela, olha para fora, olha o céu, olha o que quer que seja que você puder ver. Depois vai comer alguma coisinha e sente o sabor. Aí aproveita e sente o cheiro também. Ou pega seus perfumes, alguma coisa. Ou, enfim, cheiro de livro, né? A gente fala tanto do, do, do livro, né? Do poder do livro e tudo mais. O cheiro do livro. Então, explore esses sentidos. Aliás, é um exercício que você pode fazer mesmo assim que terminar aqui. Anda aí pela sua casa, toque nas coisas, fica um tempo tocando alguma coisa e sentindo a textura. Veja as diferenças de textura. Isso é muito importante. Isso é realmente muito importante. É muito importante a gente sentir o mundo. Sentir esse mundo, né, imediato, né, o que está próximo, o nosso entorno. A gente às vezes valoriza muito a razão, o pensamento, né? E deixa de lado os sentidos. E valorizar os nossos sentidos, valorizar, prestar, né, uma atenção, sentir de verdade, sentir. Sentir pode ajudar, pode ajudar na nossa escrita. E aí você pode até escrever alguma coisa, né? Sobre essa experiência. Sobre essa experiência, né? Quando você tocou em tal coisa, o que é que você sentiu? Como é a textura daquilo, né? O cheiro, quando você sentiu tal cheiro, o que que despertou em você? Escreve. Não precisa ser textos imensos, não, nesse sentido, nesse exercício do passeio pela casa. Coisinha pequenininha, um fragmento, pequeno fragmento. Mas escreve, porque é interessante. E o exercício final, é o exercício final, né? É de fazer a escrita de um texto, pode ser uma reflexão, pode ser uma narrativa. Quem gosta de escrever poema pode ser poema também. É que eu dei exemplos aqui com narrativas e fiz muita essa oficina pensando na narrativa, né? Mas escreve aí um pequeno texto, não precisa nem ser pequeno, esse pode ser grande, onde você coloque nesse texto os 5 sentidos, onde os 5 sentidos apareçam. Não importa o que você vai fazer, se é uma narrativa, se você vai descrever alguma coisa, ou se de repente você vai relatar essa experiência pela sua casa, esse passeio pelos sentidos, né, que eu acabei de propor, não importa. Mas os sentidos precisam aparecer aí nesse texto. Mas eu insisto, antes dele, faz essa exploração dos sentidos aí pela sua casa. Tá? Só para você lembrar um pouquinho da importância disso e tudo mais. Enfim, estou finalizando, falei que eu estava no final, e eu vou finalizar com 2 trechos, com um trecho, e depois com um poema inteiro.
do Alberto Caeiro, né? O Alberto Caeiro é um heterônimo de Fernando Pessoa e não tem como falar dos sentidos. Para mim, não tem como falar dos sentidos sem falar do Alberto Caeiro, porque o Alberto Caeiro é quem nos ensina a sentir o mundo, né? O Caeiro, ele é o poeta que fala que pensar não está com nada. Você não tem que pensar, você tem que sentir. Você tem que sentir. Você não tem que pensar. Você tem que sentir a coisa como ela é, não pensar nada além daquilo. Né? Essa é a proposta do Alberto Caeiro. Isso é o que o Alberto Caeiro fala. Isso é o que ele faz na poesia dele. Né? E não é à toa que ele é considerado, o próprio Fernando Pessoa considera o mestre de todos os heterônimos e mestre do próprio Fernando Pessoa. Né? Então pense bem, o Fernando Pessoa que criou o Alberto Caeiro, mas o Alberto Caeiro seria o mestre dele mesmo. Né? E é a pessoa que fala para a gente sentir até mesmo mais do que pensar. E aí tem um trecho que eu gosto muito, que é do poema 5 do Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, onde ele escreve o seguinte: que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é o mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol, e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra e é comum e boa. E aí, para finalizar, o poema 24 do Guardador de Rebanhos. O Alberto Caeiro é um sensacionista, ele valoriza as sensações, mas principalmente uma sensação: a visão. O que nós vemos das coisas são as coisas. Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Por que é que ver e ouvir seria iludirmo-nos, se ver e ouvir são ver e ouvir? O essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Vocês me desculpem, mas eu vou ler de novo. O que nós vemos das coisas são as coisas. Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Por que é que ver e ouvir seria iludirmo-nos, se ver e ouvir são ver e ouvir? O essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender e uma sequestração na liberdade daquele convento de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas e as flores as penitentes convictas de um só dia. Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores. O essencial é saber ver. Isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender.
Talvez esse circuito pela sua casa, com atenção no sentido, sentindo as coisas, seja isso, né, uma aprendizagem de desaprender. Então é isso, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, e espero muito que quem me viu e quem me ouviu aqui escreva. Boa escrita.